Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma sessão na nossa Casa Espiritual Luz Esperança. Hoje, para a nossa palestra, para o nosso ensinamento, para os nossos estudos, trouxemos mais uma palestra relacionada a como passar pelas tormentas da nossa vida, né? E o tema hoje é calma frente às tormentas. Seja o pescador na tempestade, ele sabe quando jogar a rede. Este é um tema muito importante que nós vamos estudar aqui nessa nossa palestra. Observando primeiro, então, como sempre, a etimologia das palavras. A primeira palavra, calma, no latim, ela vem da palavra calma. E essa palavra designava o momento em que tudo repousa sob o calor. Trazendo esta palavra para o nosso vocabulário ocidental, para o português, essa palavra evoluiu para calma, porque é este horário que as pessoas costumam descansar para evitar o calor excessivo, ou seja, aqui no nosso, trazendo aqui para o nosso ocidente. Desculpa, pai, nós estamos tendo problema de conexão, eu estou pondo aqui mais para trás, viu? Pode falar, pode continuar. No sentido figurado, a partir do século XIV, passou a expressar tranquilidade interior e paz de espírito. Ou seja, no simbolismo espiritual, a calma é o estado de harmonia que surge quando o fogo das emoções se transforma em luz e compreensão. Eu quero fazer um adendo aqui para os irmãos, antes de continuar com a nossa palestra, para que os irmãos percebam como é importante esse trabalho. Mesmo que nós saiamos de nossa casa, viemos aqui para o local para fazer a gravação para os irmãos, observamos que o bem trabalha, mas que o mal também trabalha. E o tempo todo somos atacados, de forma a tentar interromper o nosso trabalho. Mas, como Deus é maior do que tudo, o trabalho prevalece, não é? Então, dando andamento aqui na nossa palestra, vamos para a etimologia da palavra tormenta. A origem latina, tormentum, derivado de torquere, ou seja, torcer, girar, contorcer. O significado inicial, instrumento de tortura ou movimento violento. E a evolução da palavra, passou a designar fenômenos naturais de agitação, tempestades, ventos fortes e turbulência. Isso quando esta palavra veio trazida para o Ocidente. A dimensão espiritual dessa palavra, a tormenta, é o processo que torce e purifica, preparando o ser para a serenidade posterior, a calma que vem depois da tempestade. Não é? Então temos essas duas palavras, calma, tormenta. Não é? E trazendo também para o nosso tema a etimologia da palavra pescador. A origem dessa palavra ela vem do latim, e ela significa piscator, derivado de piscare, ou seja, pescar e piscis, peixe. O significado original da palavra é aquele que pesca, tanto por profissão quanto por passatempo. A evolução espiritual desta palavra, trazendo para a tradição cristã, ela ganhou um sentido simbólico de pescador das almas, aquele que busca e guia pessoas para a luz espiritual. Curiosidade dessa palavra, trazendo para o português, o sufixo dor indica o agente da ação, assim como trabalhador, cantador, navegador. Então a junção dessa palavra foi simplificada para a profissão, trazendo pescador para uma profissão.
etimologias, ou seja, o significado das palavras na sua origem, o que é sempre muito importante a gente saber do tema e das palavras, embora pareçam divergentes, elas formam um triângulo simbólico perfeito para o momento em que vivemos. O pescador, ou seja, o buscador, enfrenta a tormenta, ou seja, as provações, e encontra a calma, ou seja, a sabedoria e fé. Não é? Então, vemos que essas palavras, trazidas todas para o contexto juntas, elas fazem muito sentido. As tormentas no tempo presente. Vivemos em meio a tempestades sociais e espirituais. Bagunça e desordem, ou seja, a perda de valores e referências. Falta de respeito e empatia, o individualismo que distancia corações. Né? Nós vemos muito isso e eu acabei falando na live passada sobre ficar só. E talvez alguns irmãos não tenham entendido bem, né, o que nós quisemos dizer. E eu sugiro aos irmãos que revejam a live, né, para ter um entendimento um pouquinho melhor do que foi explícito naquele contexto. Depressão e vazio existencial. A tormenta interior que paralisa. Essas forças se assemelham ao mar revolto que ameaça afogar a esperança. Mas no esforço contrário, temos o caminho da calma. Para atravessar essas águas turbulentas, precisamos cultivar a calma, que é a serenidade diante da agitação. Trabalho e persistência, que é o esforço contínuo para reconstruir o que foi perdido. Valores e a esperança. Resiliência, a capacidade de se recompor após cada onda. Doenças, maldade, falta de fé. E, por fim, a reconexão com o sagrado, que é a âncora que nos mantém firmes. Assim como o pescador que conhece o mar, sabemos que não é possível controlar a tempestade, mas é possível escolher o momento certo de lançar a rede. Ou seja, durante as tormentas que passamos na nossa vida, que são muitas e que são inevitáveis, tá? Todos passarão por elas de uma forma ou de outra, tanto para quitação de karmas dessa vida, ou para aprendizados necessários, ou por causa própria, né? Pessoas que causam as próprias tormentas, por causa de vícios, né? E nós temos um problema muito grande na nossa sociedade hoje por causa de vícios, né? De toda a espécie. Mas vamos dar andamento e falar aqui sobre o pescador de almas. Na Bíblia, Jesus chama seus discípulos dizendo: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Isso está em Mateus 4:19. Esse chamado é profundamente atual. Ser pescador de almas significa acolher, orientar e resgatar vidas em meio às tormentas. O pescador não teme o mar, pois confia na luz que o guia. Seria como andar sobre as águas, sem medo de afogar. Ele lança a rede não para si, mas para trazer outros à segurança. É metáfora da missão espiritual, ser instrumento de paz e esperança. E aqui no contexto da Bíblia, Jesus sempre usava metáforas em seus ensinamentos. Nós, como trabalhadores da espiritualidade, em geral, acabamos sendo pescadores, né, de homens. E no caso aqui, não é a palavra no significado masculino, né? Neste caso é o contexto de almas, né? Homens, eles usavam muito, mas eles queriam dizer almas. Espíritos, no geral, né? Já sabendo que espíritos não é homem nem mulher, espírito é espírito, né? Mas, neste contexto, todos nós, trabalhadores da espiritualidade, somos pescadores.
Então temos que ter muita responsabilidade ao lançar a nossa rede. Cada palavra que lançamos é uma rede, não é? Então temos que ter esse cuidado, essa disciplina, para que possamos acolher a todos os irmãos de uma forma mais justa, né? Sem preconceito. Né? Bom, as tormentas da sociedade atual são o desrespeito, depressão, a falta de empatia, a falta de fé, e só podem ser vencidas com calma, trabalho e fé. Neste contexto, o pescador de almas nos ensina que, mesmo em meio à tempestade, há sempre um momento certo, correto, né, de lançar a rede. O momento em que a confiança no sagrado ilumina o caminho. Ou seja, muitas vezes sofremos reveses na nossa vida, né, somos atacados espiritualmente, né, temos desafios na nossa missão espiritual, na nossa vida por um todo, na nossa vida, né, no dia a dia. E às vezes nós somos reativos. E este é o primeiro problema. Nós precisamos primeiro aprender a ouvir, né, analisar o contexto do problema para só depois tomar a decisão correta. Ou seja, a calma frente às tormentas. A grande questão é não ficar esperando o extraordinário acontecer, para que busquemos o espiritual, pois o extraordinário já está em nós. O extraordinário já somos nós. O ser humano é por si só uma obra extraordinária do Criador. A espiritualidade não precisa de milagres externos para se manifestar. Ela floresce quando reconhecemos nossa própria essência divina. Buscar o sagrado é reconhecer que a calma, a resiliência e a fé já estão dentro de nós. Neste contexto, só precisamos exercitar. Né? As tormentas existem e são necessárias. Não temos como impedir que elas surjam, sejam crises sociais, emocionais ou espirituais. Mas podemos decidir como reagir. Na nossa sociedade atual, o caos já está espalhado entre nós. Nós vemos impérios se romperem, né? Famílias muito ricas que estão falindo, né? Empresas, patriarcados, religiões decadentes. Ou seja, o véu do esquecimento que antes cobria nossos olhos, aos poucos está sendo tirado. E as verdades vão aparecendo, queira nós ou não. Não temos como impedir aquilo que é imposto pela espiritualidade, para que possamos acordar. Né? Nem tudo que é caos é ruim, mas nem tudo também que é caos é bom. Temos que ter um equilíbrio entre uma coisa e outra para acharmos o meio termo, né? Para ter um entendimento, e para isso é necessário o estudo, a disciplina, né? Buscando mais a reconexão com o sagrado, para que a coisa vá dando andamento. Então, para consolidarmos esse entendimento, né, eu vou passar aqui para vocês 7 pontos que, neste estudo com a espiritualidade, nos foram, né, passados para que possamos comprimir, né, esse ponto, resumir, vamos dizer assim. Né? Então, primeiro, para podermos passar as tormentas. 1. Tenha calma. Serenidade é a primeira defesa contra o caos. 2. Mantenha o foco no que vale a pena. Não se deixe distrair por ilusões. Né? Muitas vezes recebemos promessas falsas, né? Promessas muito boas. Então vamos ter cuidado com tudo isso. Né? Terceiro, muito importante. Não desperdice tempo com o que não agrega. O tempo é sagrado.
Evite discussões desnecessárias. A paz vale mais do que a vitória em debates, né? Não desperdice dinheiro com coisas sem valor. Invista em experiências e vínculos. E neste ponto, por que dinheiro, né? Bom, não podemos esquecer que somos espíritos encarnados no mundo material. Portanto, o dinheiro faz parte da nossa vida, queira ou não, né? Sexto, dê valor à sua família e os que o acolhem. São eles que sustentam os momentos difíceis, né? Voltando aqui ao tema de que ninguém está sozinho, né? Sempre vai ter alguém ali para acolher, mesmo que a pessoa a ignore. E por fim, o sétimo, aceite que a tormenta existe. Não lute contra ela, mas atravesse-a com calma até que passe e você possa atravessar, né, com mais calma. Então, uma coisa que é muito importante: faça sua vida valer a pena, lute por ela e por seus ideais sempre. Assim como o pescador que espera o momento certo para lançar a rede, nós também precisamos de paciência e sabedoria. A tormenta não dura para sempre. Quando ela passa, é hora de lançar novamente a rede, com fé, foco e confiança no sagrado. O extraordinário não está lá fora. Já somos nós, criados para vencer e iluminar. Então, se levarmos o entendimento de tudo isso, podemos entender que a espiritualidade a todo momento nos testa. Sim, é verdade, ela nos testa. Mas por que faz isso? Para que possamos ter um aprendizado firme e constante. Precisamos passar por certas situações para saber como reagir a elas, né? Se a pessoa não passa por uma tormenta na vida dela, fica tudo muito fácil, muito simples, mas ela não evolui. Então, muitas vezes nós abandonamos a luta, né, por achar que está tudo muito difícil, mas este não é o caminho. A luta veio para ser enfrentada, né? Se você não consegue sozinho, peça ajuda. Você vai estar sempre rodeado de irmãos ali na mesma luta. Ninguém está sozinho. A luta é constante, necessária, mas ela é para o aprendizado, né, e evolução. Então, mais uma coisa, né, que a gente vem sempre discutindo também, não espere o extraordinário acontecer na sua vida, ou que apareça um milagre, uma luz brilhante, raios saindo das mãos das pessoas, para que você acredite na espiritualidade. Não é assim que a coisa acontece. A espiritualidade, ela não tem que provar nada para ninguém. Quem tem que provar para Deus somos nós. Estamos invertendo os valores. Nós somos extraordinários? Sim, somos, porque somos filhos de Deus. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Ele nos deu essa chance de aqui estarmos encarnados para podermos nos melhorar e evoluir e provarmos ao Pai, né, a espiritualidade, que podemos ser melhores. Mas não é o extraordinário que deve mover a nossa vida e nem a nossa fé, né? Então não espere o extraordinário acontecer para buscar o espiritual. O extraordinário já é você. E quando a tormenta passar, lance a sua rede novamente, com calma, foco e fé, né? Então, irmãos, esta foi a nossa palestra de hoje, né? Falando sobre este tema tão importante também, né, para manter a calma frente às tormentas. Nós que estamos na espiritualidade, estamos aqui no nosso dia a dia, sabemos da responsabilidade de cada ensinamento, de cada trabalho feito, né, de cada energia lançada no universo. E entendemos, né, essa parte aí dos ataques espirituais,
das pessoas que jogam vibrações contra o trabalho a ser feito. Não assim, não vou dizer que nós não nos importamos com isso, porque, de certa forma, nós não precisamos realmente nos importar com isso. Porque quando qualquer irmão, na sua intenção, qualquer que seja, lança uma energia negativa, lança um movimento contrário à espiritualidade, é justamente isso. Não faz contra nós, faz contra aquilo que praticamos, que é a espiritualidade. E com certeza receberá de volta a mesma energia que emanou. Então, irmãos, muito cuidado com tudo isso. Não por nós, porque nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho, queiram ou não, mas pela resposta que a espiritualidade dará a cada um, né, segundo o seu plantio. A colheita, né, o plantio não é obrigatório, mas a colheita é. Tá bom? Então nós agradecemos a todos, né, por assistir a nossa live, todos aqueles que nos seguem. Pedimos aos irmãos que continuem nos seguindo, né, aqui na nossa casa espiritual, aqui na nossa live, né, aqui nas plataformas, nas redes sociais, e também lá, seguindo lá também na nossa casa, né, Casa Espiritual Luz e Esperança. Hoje também nós vamos fazer, agora, né, no segundo momento, um trabalho com a nossa irmã, Andréia, né? Ela vai pegar as mensagens dos mentores espirituais, para aqueles que deixaram o seu nome, tá bom? Então nós já agradecemos a todos por isso também, por acreditar no nosso trabalho e dizer que ele é feito com muito carinho, muito amor e muita fé, tá bom? Então que Deus abençoe a todos, né? Pedimos a Deus, nosso Pai, nosso Senhor, grandioso Senhor, e a todos os mentores, né, espirituais que fortalecem e habitam a nossa casa, o nosso trabalho, que abençoe a todos aqueles que nos seguem, né, todos aqueles que estão doentes e que estão pedindo orações. Que Deus, nosso Pai maior, na sua bondade eterna, possa abençoar a todos, abençoar a casa de vocês, a família de vocês, o trabalho, né? E toda essa energia que vocês trazem para as nossas lives e para a nossa casa. Então, que Deus abençoe a todos e lhes dê em dobro, tá bom? Muito obrigado a todos, graças a Deus.